Fala, meu povo! Então, hoje nós começaremos a nossa primeira videoaula, nossa série de videoaulas, né, iniciando aí com uma introdução à patologia oral, que é mais ou menos aquela aula, aquela primeira aula que vocês tiveram em sala, certo? Bom, antes da gente começar a falar de todas aquelas fases que vocês viram, que são fases importantíssimas, é bom que didaticamente vocês tenham em mente que tudo aquilo que vocês viram acontece mais ou menos em 3 etapas. Uma etapa clínica, uma etapa laboratorial, que fica dentro do laboratório de microscopia, e uma etapa microscópica, em que o patologista oral vai avaliar aquelas características e ver se há especificidade para alguma das lesões que vocês vão estudar no decorrer do curso, certo? Bom, o que eu tenho que analisar clinicamente, né? Quais são as etapas clínicas desse processo? A primeira etapa é a obtenção da amostra. Nessa etapa, gente, é importante que dentro da clínica odontológica, mas aqui qualquer outro lugar, né, que o cirurgião dentista e o paciente estejam em íntima relação e que haja necessidade de um exame histopatológico para confirmação de diagnóstico, eu primeiro tenho que obter essa amostra, né? Essa obtenção da amostra, ela se dá basicamente através de um método, né, que é a biópsia. Esse método ele é dividido em dois. Uma biópsia que ela pode ser considerada excisional e uma biópsia que pode ser considerada incisional. A biópsia incisional é aquela em que eu removo somente parte da lesão por algum motivo, né? Vocês vão ver no decorrer do curso que, por exemplo, lesões que nós temos suspeita que haja malignidade, nós temos que fazer uma biópsia incisional. Nós não podemos remover toda a lesão. Agora, numa biópsia excisional, eu vou fazer a intervenção cirúrgica para remover toda a lesão. De fato, o paciente vai ficar sem aquela lesão, é o que está acontecendo nessa foto, certo? Bom, isso é basicamente o que acontece quando eu vou obter a amostra. Então, eu estou lá na clínica, vou obter a minha amostra através de uma biópsia, que pode ser incisional ou excisional. Feito isso, o que o meu assistente ou eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse material coletado e fixá-lo. E essa fixação ela é feita em um potinho, dos mais variados tipos, com uma solução chamada de formol. Esse formol, não por acaso, tem que ser 10% e tem que ser tamponado, e a gente vai ver o porquê. Por que eu coloco esse material dentro do formol? Primeiro que ele evita a autólise, ou seja, a autodestruição celular, né? Ele preserva as células, ele preserva aquele tecido, e isso é importante, porque lá na análise eu tenho que ver um tecido preservado. E acaba impedindo também a atividade bacteriana, né? Que é desfavorável para a análise histológica. Ele vai endurecer o tecido e vai facilitar a coloração. Isso é importante, porque a gente vai ver ao decorrer das etapas que uma etapa ajuda a outra. E a etapa de fixação, os professores costumam nos falar que é tão importante que, se nós não fixarmos direito, possivelmente nós teremos alguma alteração nas características histológicas. Primeiro, que se fixar errado, a gente não vai conseguir ver nada, certo? Essa fixação ela é uma fixação química, né, como eu disse, e para a histopatologia tem que ser o formol 10% tamponado. Tamponado porque o pH dele ele é próximo aos que geralmente são encontrados nos fluidos do organismo. E aí o fluido da boca, a saliva. Tem um pH próximo à saliva, que pode então facilitar essa preservação sem que haja grandes mudanças nesse ambiente. Segundo, que o formol é super barato, né? Ele está acessível, ele é disponível, e além dele fazer uma penetração muito rápida e uniforme no tecido, fixando ele muito rápido. Isso é bom quando a gente tem que fazer análises rápidas, logo biopsiar, passar para o laboratório enviar a lâmina pronta e a gente avaliar. Certo? Sem falar que esse material fixado corretamente, ele pode ser armazenado por um grande tempo, por tempo indeterminado. Tudo bem? Feito isso, nós vamos preencher uma ficha de requisição com todas as características daquela lesão no paciente, com tudo aquilo que você acha digno de nota para o patologista oral, e vai enviar para o laboratório. Enviando para o laboratório, a gente chega então na etapa laboratorial, dentro, né,
desse laboratório, a gente vai passar por etapas. Primeira etapa, a macroscopia. O que seria a etapa de macroscopia? A gente vai abrir esse pote que veio lá da clínica, vai colocar esse material sobre uma bancada, né, devidamente paramentada, devidamente organizada, para descrever o espécime. Essa descrição ela tem que ser feita a olho nu. Nós vamos descrever o número, a forma, o tamanho, a cor, a consistência. Isso é importante, né, para a gente saber algumas características que já podem ajudar o diagnóstico final. Feito isso, descrito todo aquele material, nós vamos clivá-lo. Para que eu clivo o material? Clivar, cortar. Eu vou reduzir a dimensão desse material, facilitando a penetração dos fixadores que estão presentes na próxima etapa, que é o processamento. A gente vai ver um pouco mais adiante, certo? Isso é importante porque todos aqueles reagentes que nós vamos utilizar terão a sua penetração facilitada. Tudo bem? Acontece que não só de tecido mole vive a clínica odontológica, né? Existem casos em que a clínica vai enviar para o laboratório tecido duro. Tecido duro nós não temos como cortar, a não ser que exista uma etapa entre a macroscopia, entre a clivagem, que nós consigamos então tornar esse material passível de ser cortado. E que etapa seria essa? A descalcificação, certo? Na descalcificação é importante, é muito importante, porque o tecido duro ele vai poder ser, né, submetido a uma remoção de seu conteúdo inorgânico, né, o fosfato de cálcio, e removendo essa parte mineral, a gente vai conseguir analisar os conteúdos somente orgânicos daquele tecido, certo? Vocês possivelmente na aula viram que não existe um descalcificador ideal, mas assim, existem alguns que a gente consegue utilizar com uma boa margem de segurança, e um deles é o EDTA. Eu não sei se a professora acabou falando para vocês. E essa etapa, então, ela promove e facilita a clivagem. Então, é tecido duro. Após eu descrever o espécime a olho nu, eu vou então colocá-lo num reagente que vai descalcificá-lo, ou seja, tirar a seu conteúdo, a sua parte mineral. E aí sim eu vou clivar para continuar as etapas. Feita a clivagem, tanto de tecido mole, tanto de tecido duro, eu vou entrar no processamento histotécnico. Qual a primeira etapa do processamento histotécnico que é tão famoso para o patologista? A desidratação. O que acontece com a desidratação? Esse espécime que a gente tem nesse momento é um espécime rico em água, né? E a água ela não é mixível no material que será utilizado lá no final, né? Que eu já vou adiantar para vocês que é a parafina. A água não se mistura com a parafina. Por isso eu preciso de uma etapa que remova essa água, certo? E coloque um material que seja, então, mixível em parafina. Acontece que o que remove a água é o álcool, e o álcool também não é mixível em parafina. Então, na desidratação, o que eu vou fazer? Eu vou remover a água do tecido, através de banhos crescentes de álcool, começando com 70%, chegando até o álcool absoluto, e aí eu tiro a água, e esse tecido vai estar rico em etanol, vai estar rico em álcool. Acontece que o álcool também não é mixível na parafina, e aí eu preciso de uma etapa intermediária, que eu chamo de diafanização. Essa etapa, o objetivo dela é tirar o álcool e colocar de fato um material que seja mixível na parafina. Que material é esse? O xilol, certo? O xilol ele tem uma peculiaridade muito importante, porque ele deixa os tecidos translúcidos, porque ele acaba dissolvendo um pouco de gordura. Por isso é importante que vocês, quando estudarem lesões que envolvam tecido de gordura, vocês acabam vendo na microscopia uma imagem negativa. Isso é importante também porque essa etapa ela pode ser chamada de clarificação, por causa dessa característica de fato clarear o tecido, certo?
desidratei, ou seja, tirei a água e coloquei o álcool. Aí eu diafanizei, ou seja, retirei o álcool e coloquei o xilol. E agora está tudo pronto, eu posso de fato colocar esse material embebido em parafina. Qual etapa que é feita para isso? A etapa de impregnação. Na etapa de impregnação, eu vou de fato eliminar todo o xilol do tecido, né, usando a parafina. E essa parafina ela vai impregnar em todos aqueles espaços intercelulares, vasos no interior das células, tornando esse tecido um pouco mais passível, um pouco mais endurecido, passível de ser cortado, que é uma etapa que a gente vai ver daqui a pouco. Ela endurece esse tecido, certo? Feito isso, gente, eu tenho que tornar este fragmento, este tecido, esta amostra, que agora está enrijecida, ela está banhada em parafina, passível de ser cortada num instrumento grotesco, né, que é o micrótomo, e eu tenho que colocá-la numa forma que ela possa ser cortada. E aí eu vou colocá-la num bloco histológico. Esse bloco histológico, ele é colocado sobre uma superfície refrigerada, certo? Em que eu coloco parafina aquecida e coloco o meu fragmento ali. Nesse momento que é importante, porque eu vou preencher todos os espaços daquele recipiente. E aí eu vou formar o meu bloco histológico. Mais importante do que isso, é nesse momento que eu vou orientar todos os meus fragmentos, todas as minhas amostras. Eu pego uma pincinha, coloco ali no interior, né, e vou colocando bonitinho do jeito que eu quero que apareça no meu corte aquele material coletado, certo? Bom, feito isso, o que vai acontecer? Coloquei um adendo aqui. A parafina. Há uma diferença da parafina solidificada e da parafina aquecida. Nós utilizamos a parafina aquecida, né, e ela vai ser colocada numa superfície refrigerada. Essa superfície refrigerada, ela vai solidificar ou polimerizar a parafina. Ela vai polimerizar. Por que ela vai polimerizar a parafina? Porque a parafina ela se solidifica a temperatura ambiente, mas ela se polimeriza em temperatura fria. E é isso que a gente faz lá no laboratório. Coloca ela numa superfície fria para ser polimerizada e não solidificada. Somente um adendo para ter cuidado na hora de usar termos técnicos na prova ou na sua vida acadêmica e profissional. Certo? Ok, eu tenho um bloco histológico pronto. Agora eu vou levar para esse instrumento, que é o micrótomo, como eu falei na etapa anterior, em que ele vai aprisionar esse bloco e nós vamos passar uma lâmina nesse bloco. E aí nós vamos conseguir retirar pequenos fragmentos de tecido através de cortes bem finos. Em patologia oral a gente usa aí cortes de 3 a 5 micrômetros. E esses fragmentos eles vão ser inseridos em lâminas histológicas de vidro, como vocês estão vendo na segunda imagem, né? Em decorrência do uso do xilol, os tecidos eles acabam sendo incolores quando a gente está vendo aí. A gente não consegue ver de fato alguma cor, porque clarificou na etapa de clarificação. Se nós terminarmos aí, colocarmos direto no microscópio, nós vamos ver uma imagem muito clara. Por isso é necessário uma etapa de coloração, uma etapa em que eu coloco corantes ali, né, que vão de fato corar e tornar possível a visualização deste tecido no microscópio de luz. Melhor visualizá-los, né? Feito o corte, feito a inserção, que vocês não precisam saber todos os detalhes, é mais uma questão visual. Nós vamos fazer a coloração. O que é importante saber na coloração? Né? Os corantes que nós usamos, os corantes de rotina, eles vão se comportar como ácido e base e vão formar ligações com os componentes do tecido, resultando na coloração. Isso é muito importante, não é bioquímica, não precisem se assustar, mas o básico nós temos que saber. Por exemplo, uma estrutura basofílica. O que é uma estrutura basofílica? Né? É aquela estrutura que contém ácido em sua composição, certo? E ela vai corar
em roxo. O ácido nucleico, as glicosaminoglicanos, as glicoproteínas ácidas, a grosso modo, o núcleo da célula, né? Eles têm componentes ácidos. Logo, eles têm ácido em sua composição. Se eles têm ácido em sua composição, eles são uma estrutura ácida. Se eles são uma estrutura ácida, a gente diz que eles são estruturas basofílicas, coradas por corantes básicos. Qual é o representante do grupo de corantes básicos? A hematoxilina, que é um corante básico. Logo, resumindo todo esse pensamento, a hematoxilina é um corante básico que cora estruturas ácidas, que são chamadas de estruturas basofílicas, por serem coradas por um corante básico, certo? Ela sempre vai corar em roxo. Por outro lado, estruturas que são consideradas estruturas básicas, elas vão ser coradas por corantes ácidos. Por isso, essas estruturas vão ser chamadas de acidofílicas ou eosinofílicas. Que estruturas são essas? Estruturas que estão presentes no citoplasma celular, o próprio colágeno do tecido conjuntivo, ele é uma estrutura básica, né? E aí eu chamo de uma estrutura acidofílica, eosinofílica. Por quê? Porque ela vai ser corada por um corante ácido, certo? Que o nosso representante é a eosina. Tudo bem? Feito isso, gente, feita a coloração, essa coloração é importante, que vocês sabem que existe toda uma etapa em que primeiro eu tenho que tirar aquela parafina, e eu vou tirar a parafina como? Colocando xilol, agora é o inverso. E aí, tirando o xilol, eu tenho que hidratar esse tecido. Como que eu vou hidratar esse tecido? Colocando álcool. E aí, esse álcool, que lá atrás era na ordem crescente, 70 até o absoluto, agora vai começar no absoluto e vai até o 70, numa ordem decrescente. E aí eu faço a minha coloração com hematoxilina e eosina, vulgo HE, né? Então eu tirei a parafina, hidratei o meu tecido, fiz a coloração. E aí agora eu vou desidratar de novo. Como que eu desidrato? Com álcool. E depois do álcool eu vou fazer o quê? Esse álcool para desidratar é sempre em ordem crescente, certo? Para hidratar é sempre em ordem decrescente. Desidratei, eu vou para a parte de clarificação. Como que eu vou clarear essa lâmina? Vocês já aprenderam. Xilol, né? Que vai ficar aí, porque ele é importante, porque o álcool ele não é mixível com o meio que vai selar essa lâmina, então é importante que entre o xilol nesse momento. E aí, depois que eu clarifiquei, eu vou selar essa lâmina. E vou cobrir essa lâmina com uma lamínula. Essa lamínula protetora ela é importante por dois motivos. Primeiro, que ela vai melhorar a refrigerância da leitura, ou seja, ela vai melhorar a visualização. E segundo, que ela impede que haja desidratação daquele corte, né, pela umidade que está presente no ar normalmente. Isso vai permitir que as lâminas tenham data de validade indeterminada, certo? Isso é muito importante para a gente. Aí eu pergunto para vocês, fiz a coloração, acabou? Não, não acabou. É importante que vocês saibam colorações especiais que podem ser usadas. Quais? Existem várias. Selecionei 3 das mais importantes que vocês acabam vendo mais ao decorrer do curso. A primeira delas é a PAS, certo? Essa coloração é importante, por quê? Porque ela identifica o glicogênio. E o glicogênio é a principal reserva energética de fungos. Logo, ela identifica fungos. É muito importante quando eu tenho uma suspeita de uma infecção fúngica, que, por exemplo, eu uso uma coloração PAS para confirmar a minha hipótese diagnóstica. A mesma coisa vai acontecer com o Groote-Koch-Comrie. Por quê? Porque é uma impregnação por prata, que a principal coloração dele, a principal função dele, ou a principal indicação dele, é para detectar fungos, principalmente da paracococioidomicose, que vocês vão ver lá em infecções fúngicas, certo? E por último, o BAR, que é o bacilo álcool ácido resistente, que auxilia no diagnóstico da tuberculose,
que é uma lesão bacteriana, certo? De origem bacteriana, pelo Mycobacterium tuberculosis. Tudo bem? Feito isso, gente, nós vamos para a última parte, que é a etapa de análise. O laboratório preparou a minha lâmina, vai enviar para o patologista oral, e o patologista oral vai sentar no microscópio de luz e vai analisar aquelas características. Essas características, elas têm que ser específicas para algumas lesões. Quando elas não são específicas, quando não há um padrão de característica que a gente possa determinar que é a lesão X ou a lesão Y, a gente acaba liberando como uma lesão inespecífica, certo? Chegamos então à etapa que eu tinha falado, que é a etapa de microscopia, em que aquela lesão lá do começo, que foi removida, a gente está vendo aqui, que por acaso é a lesão da próxima aula, que é as hiperplasias reacionais do tecido conjuntivo. Certo? Bom, sigam-nos no Instagram, adicionem-nos no Facebook e qualquer dúvida, estamos disponíveis no nosso e-mail. E inscrevam-se no canal, vai ser importante aí na vida acadêmica de vocês durante o curso dessa disciplina. Ok? Nos vemos na próxima videoaula. Abraços!